Eu peguei o. Vou colocar lá no coelho. Abram esse link lá no coelho, tá? Abram esse link lá no coelho. Deu certo já? Estão lutando aí com a máquina. Abriu o link que tá lá no coelho. Vai aparecer esse dinossaurozinho assim. Vocês querem que eu mande no Telegram? Pronto, meu povo. Conseguiram abrir aí? Ok, deu certo? Vamos lá? Tá. Então, vamos aqui, ó. Eu peguei o feedback de vocês, do que é que vocês entenderam, não entenderam, do que ficou fácil, do que ficou difícil. E aí eu pensei numa abordagem diferente para a gente trabalhar as imagens e animações, tá? Então, vamos aqui. Primeira coisa nova que a gente vai ver é a divisão em arquivos diferentes, tá? Então, se você vai fazer o teu código e ele precisa trabalhar com vários... Aqui eu vou usar só JavaScript, tá? Você vai fazer seu código e você precisa colocar coisas em arquivos diferentes, é só você subir o arquivo. Por exemplo, aqui eu tenho dois arquivos de código. Eu tenho o imagex.js e o sketch.js, tá vendo? Os outros é o HTML que carrega a página, o CSS que não serve para nada e a figurinha, tá? Então aqui eu tenho o arquivo que manipula o dinossaurozinho e esse imagex é uma classe só para manipular imagens. A gente não vai escrever ou não vai programar essa classe. Ela já está pronta, ela serve só para a gente poder manipular, rodar, inverter, flipar as imagens. Tá? Tendo os dois arquivos, você precisa dizer para o HTML que ele vai carregar os dois arquivos. Então, se você tivesse mais arquivos, basta você copiar essa linha aqui do HTML. Eu tenho 3 arquivos. E aí você colocaria aqui o nome do terceiro arquivo. Coisa tal. Certo? Então, você adiciona o arquivo que você quer, ou separa o teu código em vários arquivos. Aí você abre aqui o HTML e coloca todos os arquivos que você está usando, o JavaScript, aqui. Então,
Vamos lá para o sketch.js, que é onde tem a lógica do que está acontecendo aqui. Vocês conseguem manipular o dinossaurozinho com os direcionais, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Ok? E aí vocês podem usar o Z e o X para ele aumentar e diminuir. O C e o V para ele rotacionar. Tá. Então vamos entender como é que isso daqui funciona. Fazer as transformações não é algo trivial, porque ele precisa entender o que é que ele está transformando. Quando você vai transformar principalmente uma imagem, o centro da imagem não necessariamente é o centro da imagem. Por exemplo, no caso desse dinossaurozinho. A imagem ela é um retângulo, mas o dinossaurozinho está no lado da esquerda, na esquerda do retângulo. Tá? Então, se eu fosse pensar em o centro real da imagem, o centro seria esse. E se eu invertesse o dinossauro, ou se eu flipasse pensando no centro real da imagem, o dinossauro ia magicamente aparecer aqui no outro lugar. Tá? Então, você tem duas opções. Primeiro, só usa coisas quadradas descentralizadas. O segundo, você pode utilizar essa classe onde você vai informar cadê o centro. Esse pontinho vermelho aqui é onde você informou que é o centro da imagem. E a partir desse ponto ele consegue fazer tanto o flip vertical, se você quisesse, tá vendo? Ó? O flip vertical, como se eu precisasse também o flip, perdão, esse aqui é o horizontal, né? Como se eu precisasse também o vertical. Vamos botar o bichinho de cabeça para baixo? Vamos. Ó, aqui embaixo é a parte de desenhar ele. Então, eu tenho a imagem do dinossauro, que é o dino. Eu defini que o centro dessa imagem está mais ou menos em 33%. Essa daqui é a imagem original, tá? Esse daqui é o retângulo. E isso daqui seria mais ou menos uns 33% do comprimento e 50% da profundidade. Se eu quisesse mudar esse centro, por exemplo, vou colocar ele aqui no nariz do dinossauro. Isso daqui seria o quê? Uns 45% aqui? É mais ou menos isso. Então, 45% do comprimento e uns 25% na altura. Então, vamos ver aqui onde é que vai ficar o meu. Não, mais para lá, né? 40 não, 50%. Mais um pouquinho, 54. Pronto. Agora o centro é o nariz do bichinho. Isso quer dizer que quando eu virar a imagem, o nariz vai permanecer no mesmo canto e o dinossauro vai para o outro lado. O centro é o ponto de referência. Então, um palhacinho. Por exemplo, se eu quiser, aqui ele está dizendo, ó, se a direção for para a esquerda, inverta a imagem. Vamos mandar inverter ela para cima. Image.set flip vertical, vamos colocar aqui para true. Então agora a gente vai botar ele de cabeça para baixo. Então a gente deu um flip vertical. O flip é em relação à referência. Como a referência é o nariz, agora ele está para cima pensando no nariz. Como a referência é o nariz, na hora que eu rodar, o nariz fica no mesmo canto e ele roda. O nariz fica no mesmo canto e ele aumenta e ele diminui. Então, se vocês, assim, para fazer animação ou para pintar qualquer coisa, pensando no centro, você pode usar essa classe. Essa classe aqui já está pronta. Ela tem alguns métodos bem simples, por exemplo,
avisar se eu quero inverter ou não quero inverter, que seria o flip vertical e o flip horizontal. Eu preciso dizer onde é que está o centro da imagem. E aí eu digo isso com o set center. E você diz, olha, isso daqui é uma porcentagem, de 0 a 1, tá? Então, no caso da imagem original, o centro estava 33 e o meio 50. Então, ele ficava bem no coraçãozinho do bichinho. Fazia com que ele ficasse assim, bem no coraçãozinho. E para rodar, você diz qual é o zoom. E para dar o zoom, você avisa qual é o zoom. O zoom normal é 1. E aí 2 faria ele o dobro maior, 3 o triplo maior, mantendo as proporções. Tá? Esses círculozinhos, o círculo e o retângulo, são as referências do tamanho. O retângulo ele diz qual é o tamanho real da imagem e o círculo é o círculo de referência, né? O ponto central de referência. Então, eu posso aqui tirar o círculo, se eu quiser, dizendo para ele não mostrar mais o círculo e tirar o retângulo para ele não mostrar mais o retângulo. Então, agora eu vou ter só o dinossaurozinho. Ok? Tudo bem? Então, a partir de agora, sempre que eu for trabalhar com imagens, eu não vou usar a imagem pura. Eu vou sempre trabalhar com esse MageX aqui, que seria essa classe feita só para manipular e transformar as imagens. Claro, né? Se for uma coisa que não precisa de nenhuma transformação nem manipulação, faz ela pura. Mas se for para pensar nos círculos, né? A gente imaginar que a gente vai estar trabalhando com bolinhas, ela ajuda um bocado, tá? Então, ela está aqui. É só um monte de conta, certo? Só um monte de conta aqui e as variáveis de estado. Então, ela fica aí salva. O legal de a gente trabalhar com classes, né, e arquivos é que a gente pode colocar cada coisa no seu lugar. Então, aqui a classe ImageX está aqui. Se eu precisasse copiar ela para outro canto, eu só copiava o arquivo e colocava lá em outro projeto que ia funcionar normal. Então, vamos ver aqui como é que ela funcionaria com aquele outro no nosso dinossaurozinho. Vou mandar aqui outra atividade para vocês abrirem. Abram aí essa outra. Ele corre com Shift, tá? Conseguiu? Deu certo abrir? Bora lá. Aqui, essa animação é composta de 3 pedaços. A primeira é entender como é que a gente faz uma animação, que é a mesma coisa de ontem ainda. É carregar aquele conjunto, ó, dividir aqui em 3 classes. Deixa eu ver se estão 3 classes. O ImageX, que eu uso para poder rotacionar o bichinho. O Sketch, que é onde carrega as imagens. E o Dino, que é a manipulação do dinossauro. Então, por exemplo, vamos abrir aí o Sketch. Olha como é que o Sketch é simples. O Sketch, que é onde a gente carrega as imagens, ele tem o quê? Ó? Os vetores de imagem que a gente carregou ontem, não foi isso? Que a gente mostrou como é que funciona. A função prelude para carregar todas as imagens, tá aqui ela. Então a gente tem 3 animações. Uma animação dele andando, uma animação dele correndo e uma animação dele parado. Ele andando e ele parado tem 10 imagens, por isso que está aqui 10, e ele correndo tem 8.
Tá, e a main, olha como a tua main é curtinha. Cria um dinossauro no meio da tela. E aí, para cada função draw, você mostra o cenário, né? Aumenta lá a contagem de tempo, né? Faz o tempo passar. E aí você faz esses passos aqui. Primeira coisa, você reseta o dinossauro, bota ele para ficar parado. Depois você verifica se ele está correndo, olhando se a tecla Shift está apertada. E aí você faz ele andar, de acordo com as teclas. Go left, go right, go up, go down. E por último você desenha. Pronto, isso daqui é a manipulação de teclas. Você bota ele para um lado para o outro e você pode estar com o Shift selecionado ou não selecionado. E aí, o que é que o dinossauro tem? Ele vai guardar essas informações e vai imprimir de acordo com o que você tem. Bota aqui ele. Você pode colocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E você pode estar com o Shift apertado ou com o Shift solto. Se você não apertar nada, ele entra em estado de inanimação. Não é inanição, não. Inanição é fome. Pronto, isso daqui seria a classe principal. E se a gente for olhar a main, cadê a main, né? Que é o dinossauro mesmo. O dinossauro ele é composto desses pedaços aqui. A gente fez a setinha se movendo ontem ou não? A gente já começou direto do dinossauro. Primeira coisa foi a setinha que movia para a direita, movia para a esquerda. Pronto, tá certo. O dinossauro é a mesma coisa da setinha. Ele tem uma direção, ele tem um estado que pode ser movendo ou parado. Foi assim? Foi? Aí, movendo ou parado. O que vai ter de diferente aqui é que o dinossauro pode estar correndo ou não. E aí eu aviso para ele se ele está correndo ou não está correndo. Aqui, ó. Ficar parado é mudar o estado para parado. Aqui a contagem de frames. A gente fez o módulo, não foi? Se o módulo 5 for igual a 0, muda o frame. Para ele ir para a esquerda, o estado dele agora é movendo. A direção é para a esquerda. O X diminui de 2. E aí uma coisa aqui diferente, ó. Se ele estiver correndo, o X diminui mais 2. Ou seja, ao invés de ele andar 2, ele vai andar 4. Mesma coisa para a direita, mesma coisa para cima e mesma coisa para baixo. Olha o draw como é simples. Na hora de mandar desenhar, isso daqui se você quiser você pode ignorar. É só para ele ficar maior na frente e menor no fundo. Tá? Mas fica legal, o efeito fica bonitinho. Ó. Se o estado dele é se movendo, aí eu verifico se ele está correndo. Se ele está correndo, eu mando desenhar ele correndo. Porque ele está movendo e correndo. Se ele não está correndo, ele está andando. Então eu mando desenhar ele andando. Tá vendo? Ó? O vetor de corrida e o vetor de caminhada. Se por acaso ele não está se movendo, ele está parado. É que a gente está fazendo um teste de estado. Se ele está movendo, ele pode estar andando ou correndo. E se ele não está movendo, ele está parado. Então aqui no Draw eu escolho qual é das animações que ele vai utilizar. E aqui o Draw Image vai fazer aquelas transformações. Ó. Eu escolho qual é a imagem, utilizando o módulo que a gente viu ontem. E aí eu crio uma daquelas imagens de transformação, passando a imagem, a altura e a largura. Eu digo onde é que está o centro da imagem, 0,3505. E se por acaso ele estiver olhando para a esquerda, eu flipo ela para a esquerda. E aí é só mandar desenhar. Então aqui a gente consegue ignorar todas aquelas manipulações que a gente faria, né, de tamanho ou de rotação. Tá aqui o bichinho. Vai até o final. E volta. Só faltavam os cogumelos para ele comer, né? Podia arranjar os cogumelos para a próxima rodada. Tá? O que é que vocês vão ter que fazer na semana que vem, tá?
Vocês podem ter essa daqui como exemplo, eu posso pegar ainda outro exemplo mais básico, mas vocês vão fazer alguma animação com algum outro sprite que vocês escolham. Vocês vão escolher lá o bonequinho, sei lá, o carrinho. Pode aproveitar que tem aquele negócio de rodar, né? Aí bota o carrinho, segura o mouse, ele roda para um lado, roda para o outro. Hã? Ou então a borboletinha, bota a borboletinha aqui no mouse, mas vocês vão animar aquilo que vocês quiserem. Tá certo? E aí eu vou deixar livre o que vocês tiverem com curiosidade para fazer. Não, ele não roda o quadrado, aqui é só para imagem. Hã? Não, eu quero que vocês peguem outro sprite e façam outra coisa. O que é que você vai fazer depende da sua disposição. O que é que você vai fazer depende da sua disposição. Vamos tentar achar um sprite aí lá no Art, para ver se a gente faz alguma coisa aqui. É Art, Game, Open Game Art. Uma borboletinha, vamos ver se a gente acha uma borboletinha para a gente fazer juntos aqui. Butter. Será que a gente acha uma borboletinha? Foi? É, mas eu não botei não. Tem o boneco. A questão é que a gente só viu como fazer com imagens diferentes. Aqui ele tem a mesma imagem em quadradinhos diferentes. Ah, eu não quero não. Eu quero uma animação. Vocês vão ter que caçar aqui onde é que tem uma animação. Ah, tá. Deixa eu ver se esse daqui tem. É não, aqui é só uma. Tem que caçar. Então, vocês caçam aí a animação. E aí, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com os coleguinhas. Space. É uma nave. Só vai ser uma também. Eu quero animação, não quero uma só. Uma abelha, tu acha aí? Tem não. Caçar aqui. O dinossauro eu achei tão rápido, por que que eu não acho agora? Depois eu procuro, senão a gente vai comer o tempo da aula e a gente não sai daqui. Depois eu procuro e dou de sugestão para vocês animarem, tá? Então, lembrando, semana que vem a gente não tem aula. Então, eu vou aproveitar o tempo que a gente tem aqui e já explicar o conteúdo da semana que vem.
O almoço vai ser lá hoje. Ok? Então abram aí o POS Fan. POS Fan. github.com/xcodepO/. Ok, agora a gente vai. Vocês fizeram o grafite e o grafite da semana passada, né? Eu vou abrir ele no Moodle para vocês poderem postar de hoje para amanhã, tá? E agora a gente vai para as atividades de lista. Então, eu vou fazer a bodega. A gente vai fazer a bodeguinha juntos aqui. Eu nunca entendi porque é que tem. Vocês estão vendo alguma coisa de estranho nessa foto? Pois é, eu também achei estranho. Hã? Pois é. A única coisa estranha que eu achei é ninguém. Tudo bem, vai, foca. Então, qual é a ideia da bodega? A bodega, a gente vai trabalhar, deixa eu só zerar aqui, ó. Não, vou deixar aqui. A bodega a gente vai trabalhar com dois tipos de vetores. E a gente vai ter que entender conceitualmente os dois tipos. Foca aqui, ó. Vou pegar o mouse para fazer isso. Tá. Então vamos entender aqui como é que é a bodega. A gente precisa fazer a simulação de um mercantil. Um mercantil ele tem dois componentes. Primeiro, ele tem uma quantidade de caixas que é fixa, sei lá, 4 caixas, 5 caixas, 3 caixas, e ele tem uma fila de pessoas que vai aumentando, tá certo? Aqui as pessoas na fila. 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô ótimo escrevendo assim. Então, os caixas, eles são uma lista de pessoas. Porque a pessoa vai sair da fila e entrar no caixa. Só que os dois elementos, as duas listas, eles se comportam de maneira muito diferente. Quando o caixa está vazio, eu não arranco o caixa e levo o caixa embora. Eu não arranco o caixa e carrego ele embora comigo. Pronto, o caixa está vazio. Não é assim. Então, quando o caixa está vazio, significa que ainda existe aquele lugar, mas aquele lugar não tem ninguém. Aqui também, quando o caixa está vazio, existe o lugar e o lugar não tem ninguém, existe o lugar e o lugar não tem ninguém. Então, como é que a gente representa isso daqui? A gente diz que esse vetor aqui é um vetor, né, ou é uma lista, vamos chamar caixa. Ele é uma lista de pessoa ou nulo. Tá certo? Caixa é uma lista de pessoa ou nulo. Só que fica mais fácil escrever assim, ó. É um array de pessoa ou nulo. Porque eu posso ter alguém aqui ou posso não ter alguém aqui. Quando a pessoa sai, sair a pessoa significa colocar nulo nesse lugar. E colocar uma pessoa significa tirar a pessoa daqui e colocar a pessoa nesse lugar. Então, bora para o próximo. A lista de espera, ela é bem diferente. Enquanto o caixa ele começa de um tamanho e termina do mesmo tamanho, aquelas pessoas estão lá atendendo, a fila de espera, ela começa de que tamanho? Vazia. Tem ninguém na fila de espera. Aí, a partir do momento que chega uma pessoa, tem uma pessoa na fila de espera. E a partir do momento que essa pessoa vai para o caixa, o que acontece? A fila de espera fica vazia de novo. Então, a fila de espera, ela é como uma sanfona. Ela esvazia, enche de gente. Esvazia, enche de gente. Quando a pessoa sai da fila, literalmente ela sai da fila. Aquele espaço que ela possuía é retirado e a fila diminui. Então, se por acaso eu tinha
isso daqui, 1, 2, 3, 4 pessoas, e essa pessoa que é chamada no caixa 3, o que é que vai acontecer? A pessoa vai para o caixa 3, o caixa 3, então ele estava como nulo, nulo, nulo. Aí eu digo, ó, primeira pessoa da fila tem que ir para o caixa. Então vou ter que tirar essa pessoa daqui, mover ela para o caixa. Então isso daqui que estava no caixa vai sair, né? Eu tiro o nulo e agora eu boto ela no caixa. E a fila anda. E a fila anda. Então, conceitualmente, os dois são vetores, mas esse daqui é um vetor que retirar uma pessoa não significa retirar o pedaço do caixa, significa colocar nulo, mas esse daqui, retirar a pessoa, significa realmente retirar a pessoa. Então, enquanto o caixa, os caixas, né, são uma lista de pessoa e nulo, a lista de espera é uma lista de pessoas. Pessoa, lista. Tá certo? Uma lista de espera. Conceitualmente, está clara a diferença? Okay. Então, avisar que não tem ninguém no caixa é colocar nulo no caixa, e tirar a pessoa da fila não é colocar nulo na fila, é realmente fazer um pop ou fazer um unshift, é realmente tirar a pessoa de dentro da fila. Tá? Então, vamos entender aqui como é que o nosso caixa funciona. É porque ele esperou tanto que ele morreu. Tava demorado. A roupa sumiu, mas a bolsa não. Eu sempre me perguntei por causa disso. Levaram a... Tudo bem, vamos lá. Ok, então vamos pensar aqui como é que funciona o nosso mercantil. Desculpa. O nosso mercantil, ele tem uma lista de pessoas e a pessoa só tem um nome mesmo, é só para a gente poder manipular a classe. E o mercantil tem uma lista de pessoas ou nulo, que são os caixas, e a lista de espera é só uma lista de pessoas. A gente tem três métodos. Chegar, bota uma pessoa no final da lista de espera. Chamar, eu digo qual é o caixa que está chamando, aí eu vou verificar se tem alguém na lista de espera. Se tiver, eu tiro essa pessoa da lista de espera e coloco no caixa. Aí para isso o caixa tem que estar vazio. E finalizar atendimento, tira a pessoa de dentro do caixa. Beleza? Estamos com os três fluxos aí. Então, quais são as opções? Chegar gente na fila de espera, seria o chegar. Chamar, que tira ela da fila de espera da frente e coloca no caixa. Então, quando chega, ela vai para o final da fila. E quando eu chamo do início da fila. E finalizar, tira a pessoa do caixa e coloca a pessoa para fora do banco. Rebola ela para fora do banco. Certo? Então, esse daqui é o mercantil. Na hora que eu crio o mercantil, eu já digo quantos caixas ele tem, ou seja, quantos espaços eu vou ter para atender as pessoas. E aí eu vou chamando, finalizando, até terminar o mercantil. Aqui a simulação. Então, eu iniciei o mercantil com 2 pessoas. Tá aqui, ó. Caixas vazio e a fila de espera vazio. Aí chega a Carla, a Maria e a Rúbia. Então, tá aqui na fila de espera Carla, a Maria e a Rúbia. Eu chamo alguém no caixa 0. Quem é que vai? A Carla sai da frente da fila, né? A gente vai imaginar que a fila começa aqui desse lado. A Carla sai e vai para o caixa 0. Se eu finalizar o caixa 0, a Carla vai embora e o caixa 0 volta a ficar vazio. Ok? Então, vamos de novo aqui. Agora, inicializei 3 caixas. Chamei a Carla e a Maria. Chegaram, na verdade, né? Então, tem aqui a Carla e a Maria. Se eu chamar no caixa 0, a Carla vai para o caixa 0. Se por acaso a mulher apertar o botão sem querer de novo, e a Maria tentar ir para o caixa 0, o que é que vai acontecer? Ela não pode ir para o caixa 0 porque a Carla ainda está em atendimento. Hello, Bill Grace, que coisa boa de ver. Tu olhaste para mim com a cara de desgosto.
Eu fiquei imaginando que na sua cabeça era, vixe Maria, cheguei atrasado de novo, não vou entender nada. Bora lá. Ok? Então, se eu mandar mostrar, ainda está a mesma estrutura de ser, a mesma estrutura de antes. A Carla foi para o caixa e a Maria está lá esperando. Se eu chamar no 2, a Maria vai lá para o 2. E se eu chamar no 1 agora, a moça lá do caixa 1 chama por alguém, o que, é que vai acontecer? Nada. Porque não tem nenhum cliente esperando na fila para ir para o caixa 1. Então, o que, é que a gente tem de validação até agora? Eu só posso colocar uma pessoa num caixa que exista. Eu só posso colocar uma pessoa se o caixa estiver vazio. E eu só posso colocar uma pessoa se tiver gente para colocar. Beleza? Então, esse daqui é o projeto. Baixem o projeto para a gente trabalhar com ele. Bom que esse aqui não tem rascunho, a gente vai fazer do zero. Bora, esse daqui não tem rascunho, a gente vai fazer do zero. Vamos lá, do zero, esse é R1. Cria o projeto aí, vamos criar as classes e colocar um pouquinho delas. Nossa, não fazer o quê? Vocês vão iniciar o projeto e criar as classes. Classe pessoa e coloca lá a pessoa. Classe mercantil e cria pelo menos os métodos do mercantil. Não tem assunto, a gente vai começar do zero. Depois eu faço também com vocês, mas comecem a criar os nomes dos métodos, os nomes dos atributos, do jeito que está aí no diagrama. Sim. Vou diminuir aqui. Tinha aí os métodos. Vou tentar tirar essas.
Ó, esse projeto, ele é bem pequenininho e ele dá conhecimento para trabalhar todos os projetos de lista. Porque ele faz as coisas mais importantes, que é verificar, procurar, entendeu? Então, por exemplo, aqui, vamos trabalhar aqui no 037. Deixa eu fechar aqui esse projeto. TKO down PO 037 TS. CD PO 037. Eu acho que ele é o 037. Deixa eu ver aqui. Bodega. Ó, o arquivo de código dele tá vazio para a gente poder construir do zero. Eu vou mandar só a main para cá. Vou deixar a parte do modelo. Mas, ó, se a gente fosse construir do zero, a gente só tem que estar atento aqui ao quê? Pessoa tem um nome e só. Então, a minha classe pessoa vai ter um nome, que é um string. O construtor. O this.nome recebe nome. E aí eu vou ter lá o get e o set. Se a gente estivesse aqui trabalhando com público e privado, public get nome retorna o nome. E o set nome altera o nome. Pronto. Pessoa não tem o que fazer, é só o elemento que a gente vai manipular. Deixa eu tirar esses vermelhinhos daqui, tá? É o npm install @types/node. @types/node. Para o mercantil, ele também é bem simples, porque os métodos dele são bem pouquinhos. Então, ó, o meu mercantil, classe mercantil, ele vai ter o quê? Ele vai ter duas listas. Uma lista que são os caixas, que é uma lista de pessoas ou uma lista de pessoa ou nulo. Eu acho essa forma de escrever muito ruim, sabe? Assim, quando tem dois, ó, uma lista de pessoas ou nulo. Ou é pessoa ou nulo dentro de uma lista. Eu acho melhor escrever na outra sintaxe. É uma lista de pessoa ou nulo. Certo? E a lista de espera, que é uma lista de pessoa. Não tem sentido ter nulo dentro da lista de espera, porque não vai ficar o espaço lá. Na hora que a pessoa sai, na verdade, a outra entra. Então, se não tem ninguém na lista, a lista está vazia. Mas para eu saber se tem alguém no caixa, não é olhar se o caixa está vazio. O caixa, se começar com 5, vai ter sempre 5 lugares. Para saber se tem alguma posição vazia, eu tenho que ir de elemento por elemento para verificar se ele é nulo ou não é nulo. Aí a gente vai para o construtor. Meu construtor, eu preciso do número de caixas. E aí, tendo o número de caixas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente precisa, ó, o de espera é criado da forma normal. Só que o de caixa, eu vou fazer assim, ó. Se eu quero criar, por exemplo, 5 caixas, aqui eu criei 5 caixas? Não, eu estou com a lista de caixas vazia. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero 5 caixas, eu vou fazer um laço aqui, de 0 a número de caixas, inserindo nulos, porque o nulo representa que o caixa está vazio. Então, você imagina que a tua lista de caixas começa sem ninguém e você quer criar 5 posições para ele. Aí você coloca nulo, uma vez, nulo, 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 nulo.
Agora você tem um vetor que tem 5 posições e todas elas são iguais a nulo. Agora você tem 5 posições. Você pode dizer caixas na posição 3. Por quê? Porque a posição 3 existe. Caixas na posição 4, porque a posição 4 existe. Mas você pode dizer a lista de espera na posição 4? Não, porque a lista de espera é vazia, não tem ninguém na lista de espera. Faz sentido porque é que eu tive que inicializar ali os caixas colocando um monte de vazios. Eu não tinha outra coisa para colocar, eu só tinha vazios, porque vazio representa que não tem ninguém. Antes de fazer isso, eu não tinha nenhum caixa. Eu tinha uma lista de caixas sem nenhum caixa. Agora eu tenho uma lista de 5 caixas onde todos estão vazios. Estou dando 5 como exemplo, tá? 5 caixas, 10 caixas, 3 caixas, 2 caixas. E aí eu fiz um laço inserindo vários nulos na lista de caixas. O chamar é trivial, é só colocar a pessoa para dentro da lista. Então, para chamar, recebe uma pessoa. Aí eu faço o quê? Como é que eu boto a pessoa... Não, é chegar, né? Como é que eu coloco a pessoa no final da lista de espera? O push realmente coloca no final. Des.espera.push. Quem? Essa pessoa. Chegar não tem validar, porque ele sempre vai para o final da lista, não faz diferença quantos tem, ele sempre vai para o final. Agora, na hora que eu peço para chamar uma pessoa num determinado caixa, aí eu preciso de 2 validações, ou 3, dependendo do caso, né? Aí o caixa 3 acende a luzinha. O que é que eu tenho que testar? Primeira coisa que eu tenho que testar, se o caixa 3 acende a luzinha. Se tem gente na fila de espera. Porque não faz sentido eu testar se está ocupado se ninguém na fila de espera está lá para tentar pegar aquela vaga. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se tem alguém esperando. Ó, isso daqui, chamar, é a luzinha do caixa, aquela luzinha que acende. Número 3. Aí, se não tiver ninguém esperando, não adiantou de nada. Como é que eu sei que a fila de espera está vazia? Se des.espera.length for 0. Se for igual a 0, está vazio. Console.log. Falhou porque não tem ninguém esperando. Da lousa é this. Espera para push. Vai chegar. Ó, falhou. Fila. Não sei qual é a mensagem não, tá? Fila de espera vazia. E aí não esqueçam de retornar, tá? Cria o hábito de primeiro fazer tudo que dá errado e depois fazer o que dá certo. Qual é a segunda coisa que pode dar errado? Se eu passei desse if, é porque tem alguém na fila de espera. Só que pode ter alguém na fila de espera e o caixa está ocupado. Como é que eu sei que o caixa, nessa posição que chamou, está ocupado? Se for diferente de nulo. Ué. Como é que eu verifico o caixa nessa posição? Eu verificaria assim. Des.caixas. Em qual posição? Index. Se isso daqui for igual a nulo, é porque não tem ninguém nessa posição do caixa. Só que para dar o erro, ele tem que ser diferente de nulo. Se for diferente de nulo, é porque tem alguém nesse caixa. Confere? Se for diferente de nulo, tem alguém nesse caixa. E aí eu tenho que avisar que deu errado. Console.log falhou porque o caixa está ocupado. Então, se eu cheguei na 40, é porque tanto tem gente esperando, quanto o caixa está vazio. Ops, está errado aqui, né?
return. Se eu cheguei na linha 41, é porque tanto o caixa está livre, como tem gente esperando. Como é que eu pego essa pessoa que está na frente da fila de espera e coloco ela no caixa? O cara que está na frente da fila de espera é des.espera na posição 0. É o cara que está na frente da fila. Confere? Beleza. Esse cara tem que ir para o caixa nessa posição. O caixa nessa posição é des.caixas na posição index. Des.espera 0 é o cara que está na posição 0. Des.caixas index é o caixa na posição index. Então, eu estou colocando o cara que estava no 0 para dentro do caixa. Só que eu só copiei a referência, né? Eu não arranquei o cara lá da fila de espera. Para arrancar o cara da fila de espera, eu tenho que tirar ele do começo da fila. Como é que eu vou tirar ele? Des.espera, o pop tira do final e é o shift que tira do começo? Remove o primeiro elemento de um array e o retorna. Pronto, é o shift. Se eu quisesse fazer numa tacada só, o shift devolve e retorna, tá vendo? Devolve e retorna. Eu poderia ter utilizado o shift aqui na frente. E aqui vai ter um joguinho que agora a gente vai começar a lidar no TypeScript. O TypeScript, ele sempre checa os tipos, lembra? Sempre verifica os tipos certinho. E aqui ele está dizendo, ei, o shift retorna o pessoa. Lembra, o shift pega e arranca. Mas se não tiver ninguém, ele vai retornar o quê? Undefined. E o caixas, ele tem duas opções. Ele é o quê? Pessoa ou nulo. E ele está dizendo, olha, os tipos não batem. De um lado é pessoa ou undefined e do outro é pessoa ou nulo. Porque nem sempre ele tem como descobrir que você, por exemplo, validou. Na hora que você fez esse teste bem aqui, você já tem certeza que não tem ninguém. Que tem alguém, na verdade? Você não testou se a fila estava vazia lá no comecinho? Então isso daqui é uma certeza que ele vai retornar uma pessoa de verdade. Só que o compilador ele não sabe disso, porque ele não consegue acompanhar a lógica. Então você precisa de alguma forma dizer para ele, fica safe, brother, que eu sei o que eu estou fazendo, tá certo? E aí você faz isso colocando uma exclamação. Essa exclamação, depois dessa informação, diz, vai com o pai, que eu tenho certeza que isso aqui não é undefined, é uma pessoa de verdade. Então, sempre que você quer garantir para o compilador que você sabe o que está fazendo, que você já validou, você coloca essa exclamação aqui na frente. Ei, isso daqui não tem perigo de ser undefined. Eu já validei. Eu já validei. Tá? Às vezes, ele consegue pegar a lógica. Por exemplo, se a gente fizesse assim, ó. Se des.espera.length for diferente for maior do que 0, deixa eu ver se assim ele consegue. Length não conseguiu. Ou então assim, esquece. Mais fácil você dizer para ele que você já validou. Ó, eu já validei, isso daqui não tem perigo de dar errado não, então pode fazer a atribuição na fé. Certo? Então, de vez em quando, se aparecer aquele vermelhinho, talvez seja tipos incompatíveis, você só atribui. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente tanto tirou a pessoa, quanto atribuiu no caixa. E a última coisa que precisaria seria o finalizar. Finalizar, tira uma pessoa do caixa. Finalizar. Finalizar não retorna nada. Ué, para finalizar, o que é que pode dar errado?
Pode não ter ninguém no caixa, né? Como é que eu verifico se o caixa está vazio? Se des.caixas na posição índice for nulo, é porque não tem ninguém. Como não tem ninguém, eu vou avisar aqui caixa vazio. Mas se tem alguém, aí eu tiro a pessoa do caixa. Como é que tira? Tira no EPOP, tira no shift. Tirar do caixa significa colocar nulo no caixa. Porque você não vai pegar a cadeira do caixa e arrancar e levar ele embora. Não vai pegar o caixa. Entendeu? Então você vai tirar com um des.caixas na posição índice recebe nulo. Então percebam que mesmo eu lidando com vetores, a forma de manipular os caras é diferente, porque conceitualmente eles são diferentes. Um é uma sanfona, que é a lista de espera, aumenta, diminui, e a outra o tamanho é fixo. As posições, elas representam coisas. Vamos fazer aqui o toString. Se a gente olhar lá para o modelo, vou fazer que nem o que tem lá no modelo. Ele quer que eu primeiro mostre os caixas, tá vendo assim, ó? 5 breguecinhos se tá vazio, e se não tá vazio, ele quer o nome da pessoa. Então esse daqui é fácil, né? É só o vetor separado por vírgulas. Então bora fazer assim, ó. A lista de espera é a mais fácil. Eu vou fazer assim. Então, vocês lembram das funções map e filter que a gente viu? Ó, eu tenho a minha lista de espera. A lista de espera é uma lista composta por pessoas. Beleza? Só que eu não quero as pessoas, eu quero o texto delas. Então, eu vou transformar de uma lista em outra lista. Qual é a função que transforma de uma coisa para outra coisa? O map. Então, o map transforma de uma coisa para outra coisa. Para cada pessoa, eu vou pegar pessoa.getNome. Vou sair das pessoas para o nome das pessoas. Então, agora eu tenho uma lista de nomes. Eu tenho uma lista de nomes. Aí eu posso fazer o que agora? Se eu tenho uma lista de nomes, eu vou juntar usando um vírgula espaço. Agora eu tenho uma lista de nomes separados por vírgula espaço. E aí eu posso imprimir isso assim. Vou por enquanto fazer desse jeito. Vou fazer a mesma coisa para os caixas, tá? Depois a gente dá uma melhorada. Caixas recebe des.caixas.map. Para cada caixa. Ué, nem todos os caixas têm nome. Tem alguns caixas que são o quê? Nulo. Tem alguns caixas que são nulo. Então, eu vou ter que fazer assim. Para cada caixa, eu vou fazer o seguinte. Se ele for igual a nulo, eu vou colocar 5 tracinhos. Se ele não for nulo, eu vou colocar o nome da pessoa. Olha como o map é legal. Para cada caixa, eu vou fazer a seguinte transformação. Para esse elemento, se ele for nulo, eu vou colocar 5 tracinhos. Se não, eu vou pegar o nome dele. E aí depois eu junto tudo com vírgula espaço. Então agora isso daqui é um texto, isso daqui também é um texto. String e string. Vou só imprimir os dois aqui. Retorne caixas mais /n mais espera. Só juntar os dois. Bora testar. Seja um mercantil, um novo mercantil. Vou fazer um com 3 caixas. Aí agora eu vou botar as pessoas para dentro do caixa. Eu vai chegar a pessoa, vai chegar a Maria, vai chegar a Lídia
e vai chegar o Diego. Chegaram aqui as 3 pessoas. Então, vou mandar mostrar o mercantil. Console.log mercantil.toString. Será que eu vou ter as 3 pessoas? Tenha pressa não, tá? Alguma coisa não deu certo. Ele está com carinha de loop infinito. Vamos ver se a gente acha aqui onde é que está o nosso loop infinito. I igual a 0, I menor do que o número de caixas e mais. Caixas.push de nulo. Chegar as pessoas, coloca ela no final da lista de espera. Eu tenho o constructor aqui certinho. Constructor aqui certinho. Get nome retorna o nome. Set nome retorna o nome. Ah, tá. É isso daqui. Aí ele fica esperando eu terminar a entrada. Só dá um Ctrl D aqui. Aqui, ó. Maria, Lídia e Diego. Aqui os 3. Pode tirar esse negócio aqui, que aí ele não vai ficar pedindo mais. Tá aí, Maria, Lídia e Diego. Vamos chamar algum deles? Vamos fazer mercantil ponto chamar. Eu vou chamar no caixa 0, vou chamar no caixa 1 e vou chamar no caixa 0 de novo. Antes da mulher sair. Então é para dar que as 2 primeiras foram para o caixa 0 e 1 e depois não foi ninguém, né? É, tá aqui. Ah, é porque eu esqueci de mostrar o mercantil de novo. Beleza, tá aqui o nosso caixa. Tá a Maria e o Diego, a Maria e a Lídia. E o Diego ficou do lado de fora porque o caixa estava ocupado. Oi. Ó, uma outra forma de escrever essas coisas é assim, ó, colocando embaixo um do outro. É, caixas.map.join. Ó, se quisesse ficar fazer bonitinho, caixas, caixas, dois pontos, mais caixas, mais fecha, barra N, espera, dois pontos, abre o coisinha, fecha. Fica bonitinho, né? Onde? Dois pontos. É o ternário aqui, né? Se isso for verdade, substitui por isso. Se não, substitui por isso daqui. Por quê? Porque se eu fizesse que nem aqui o espera, desse direto o get nome, ele ia tentar dar o get nome no nulo e o nulo não tem get nome.
eu mandar o código aqui do jeito que está aqui para vocês. Coelho. Launchpad. Coelho. Pronto, então a gente terminou o código. O que é que ainda faltaria? Né? Aqui fazer a main para poder rodar os testes. Se a gente fosse fazer a main, era só usar o modelo que tem todas as outras atividades. Seria aqui um function main. A gente chama a main aqui no final. Aí eu preciso criar o elemento que eu vou manipular. Mercantil, recebe new, mercantil. Eu tenho um elemento que eu vou manipular, eu vou entrar no loop infinito. Faça para sempre. Fazer para sempre, eu vou ler a requisição. Seja a linha igual a input. Vou transformar em argumentos. Line.split. Eu vou imprimir a requisição. Mais line. É porque eu tirei aquelas linhas lá de cima. E aí eu vou fazer agora os testes para saber o que é que ele está me pedindo. Se por acaso ele estiver pedindo para sair, args 0 for igual a end, então eu vou dar o break. Se por acaso eu não sei o que é, eu vou dar comando inválido. Pronto, isso daqui é o modelo que é igual a todas as atividades, isso daqui não muda. O que vai mudar é os if elses aqui no meio do campo, para eu entender o que é que ele está querendo de mim. Então, bora ver lá o que é que ele está pedindo. Primeira coisa que pode ter é um show, e no show eu vou mostrar os caixas e a espera. Então, se por acaso ele está pedindo um comando de show, se arg0 for igual a show, eu vou imprimir os caixas. Write mercantil.toString. Pronto. Se por acaso não é um show, o segundo comando que pode ter é chegar uma pessoa. Então a gente vai lá, próximo comando. Se por acaso o comando for um arrive, eu vou colocar uma pessoa dentro do mercantil. Então, eu vou chamar mercantil.chegar. Chegar quem? Uma nova pessoa, e o nome dessa pessoa está no primeiro argumento. Se por acaso não for chegar, o que pode ter é um... deixa eu ver qual é o outro comando aqui. Chegar... tem o iniciar, que eu digo qual é o tamanho do mercantil. Então, também pode ter um comando de init, em que eu vou criar o mercantil. Mercantil recebe novo mercantil de tamanho mais args1. O outro comando que pode ter é o comando de... Eu tenho o arrive, tenho o show, tenho o call, para chamar a pessoa no caixa. Então, se o meu comando for um call, eu vou chamar a pessoa no caixa. Ponto chamar. Em qual caixa? Como é o número, mais args 1. Porque chamar diz onde é que ele está chamando. E o finalizar para acabar o atendimento. Se por acaso eu tiver feito se for uma requisição de finish, se for um finish, o que eu vou chamar é um finalizar
e aí eu digo qual é o elemento que vai finalizar. O que eu vou ter que ajustar agora? Só as chamadas de erro, que provavelmente vai dar descasada, porque a gente errou o nome. Mas vamos lá. Vou rodar aqui o solver.ts com os arquivos de teste. Então, primeira coisa que deu foi que eu escrevi errado, né? Eu fiz uma separação aqui na hora de imprimir a requisição. Então, ela é juntinha. 2. O meu caixa está em minúsculo e ele espera que seja em maiúsculo. Então, aqui é caixas em maiúsculo e espera também em maiúsculo. Próximo, 3. Quando a fila está vazia, eu tenho que escrever fila de espera... Não, sem clientes, eu escrevi fila de espera vazia. Então, eu tenho que ir ali... Fila de espera vazia não, é para ser sem clientes. Próximo. Caixa inexistente. Foi uma validação que a gente não fez, né? Se for chamado num caixa que não existe, é para eu dizer que o caixa não existe. Deu um erro lá no sistema e ele chamou no elemento que não existe. Então, se ele está me chamando para um elemento que é maior do que a quantidade de caixas, console.log falhou caixa inexistente e retorna. E foi. Ok? Então, e isso daqui a gente já cobre toda a manipulação básica que essas atividades aqui de vetores precisam, né? Então, se a gente olhasse aqui para as atividades de vetores, a gente teria o cinema. O cinema é você ter uma lista de cadeiras e a pessoa vai lá e reserva uma posição para ela no cinema. É a mesma coisa que você fez no caixa. Você vai pegar a pessoa e colocar na cadeira. E aí você não pode reservar mais a mesma cadeira para outra pessoa, porque a cadeira já está ocupada. Se a pessoa cancelar a reserva, o que é que você tem que fazer? Chegar lá e tirar a pessoa da cadeira, colocar como nulo. O pula-pula é a mesma coisa que a gente fez, só que só com filas de sanfona. Você tem duas filas. Uma fila das crianças que estão brincando e outra fila das crianças que estão esperando. Então elas vão chegando onde? Na fila de espera. E aí, conforme acaba o tempo de uma criança, né? Ou seja, você tira a que entrou primeiro no brinquedo e bota a que está esperando. Aí vai tirando, tira de dentro do brinquedo e bota a que está esperando. Mas então são duas filas de sanfona, porque não existe uma quantidade de elementos nem no caixa nem no outro. Então aqui são duas filas de criança, não cabe nulo aqui, é bem mais simples. A lapiseira é a mesma coisa do grafite, só que ao invés de inserir no bico, você insere no tambor, e o tambor é como se fosse uma sanfona. Você vai inserindo no tambor, elas vão ficando como se fosse assim, uma atrás da outra, e na hora que você termina de escrever, você tira do bico, e quando você aperta no grafite, você tira a primeira que está no tambor para colocar no bico. E aí você escreve do bico, acaba do bico, você tira do bico e puxa a primeira que está no tambor. Então é a mesma coisa da bodega, só que agora só com um bico, né? Diferente da bodega que você tinha para vários locais. O junk food também é a mesma coisa. Eu acho que isso não existe mais, ou então se existe, não existe aqui. Vocês já viram essas maquininhas aqui em Quixadá? Em Fortaleza? Onde é que vocês viram essas maquininhas? Elas têm muito em hospital. Você vai para hospital, tipo Unimed, sei lá,
tem essas maquininhas, elas funcionam assim. Você coloca a moedinha ou passa o cartão, né, depende da máquina, e aí você escolhe qual o número do produto que você quer. Tanto que essa atividade, eu estou para tirar ela daqui, porque ninguém mais entende como é que a máquina funciona. Porque e aí eu tenho que explicar, eu vou, professor, isso não faz sentido para mim, né? Não é da época né? Não tem mais. Você paga, você seleciona e paga, né? Assim, você seleciona por número, aí a espiralzinha roda, e aí o produto cai e você pega ele no. Aí ele vai atrás comprar e é dessas máquinas. Nessa maquininha. Eles escolhem o número e aí o junk food é a mesma coisa. Você tem uma lista e a lista tem produtos. E aí você começa a comprar os produtos enquanto eles existem dentro da lista. Então, com a bodega, todas essas atividades aqui, elas são realizáveis. Entendeu? Todas elas são realizáveis. ADD Topic. Então, eu vou ver como é que eu vou formatar as atividades da semana que vem. Então, provavelmente não vai ter vídeo novo para a semana que vem, vai ser só atividade, certo? Porque o que a gente precisa agora é praticar. Então, não percam o ritmo, tá certo, pessoal? Porque se vocês colarem aqui e passarem 15 dias sem praticar nada, aí vai dar mal. Então, provavelmente eu vou criar algum deadline e aí eu vou fechar as atividades que estão atrasadas até certo ponto. Então, quem não entregar até daqui a 15 dias, não tem mais como entregar, entendeu? Então, vai ter um fechamento aí, porque aí daqui a 15 dias a gente já vai ter batido metade do semestre. Já. Daqui a 15 dias a gente está aqui no sexto. Não, mais. Perdi foi a noção já. Eu estava contando em dizer, mas a gente já vai ter passado de metade do semestre. Então a gente chegou na fase de você entregou o que tem para entregar daqui a 15 dias, praticamente você já passou. Que a gente já deu metade do conteúdo. Então é só mais o último esforço aí para colocar as coisas em dia. Porque aí dificilmente você desiste já tendo feito quase tudo. Combinado? Vamos trabalhar? Ou então eu vou ficando por aqui.